Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe e vamos falar sobre a seleção brasileira que oficializou a demissão do Dorival Júnior. Já tava na cara, né? Tipo, alguém realmente acreditou que ele ia ficar muito tempo? Chegou a se cogitar ele ficar até para a próxima data FIFA, que é um Deus me livre, né? De realmente chegar a cogitar isso só para esperar pelo Ancelotti de novo. Mas assim, eles tomaram a decisão de demiti-lo, porque assim, tomamos um 4-1 da Argentina, que eu fiquei realmente olhando assim, naquele pensamento, poxa, será que estamos pior do que com o Fernando Diniz? Porque eu me lembrei daquele jogo contra a Argentina, que a gente estava ainda com o Fernando Diniz de técnico. O Brasil não jogou mal, por incrível que pareça, estava mó medo daquela partida. E no final, assim, a gente até que jogou bem, perdeu. Assim, mas foi melhor do que esse jogo, porque a gente talvez teve a pior atuação do Brasil desde o 7-1. Porque o 7-1 acho que é sem paralelo, mas fato é que o Brasil jogou muito mal, poderia ter apanhado demais. A Argentina jogou sem o Messi, sem o Lautaro, e sim, seria pior com eles, porque o Lautaro fisicamente ia deitar em cima de nossos zagueiros, e o Messi com a visão de jogo e os passes que ele tem, meu Deus do céu, se a defesa já foi exposta daquele jeito, imagina com o Messi distribuindo o jogo. Porque assim, já tem o Enzo Fernandes, que é um absurdo distribuindo o jogo, imagina ser o Messi mais avançado. Então, realmente, a gente tem que agradecer muito que o Messi não jogou, porque seria pior, né? Ele acharia passes ainda piores ali pra gente se lidar contra. E a verdade é que, assim, Dorival Júnior, ele representa muito o estado decadente de técnicos que o Brasil tem, porque os melhores técnicos, assim, podemos dizer, do nosso país, né? Não estão à altura desse desafio. O Tite não estava à altura de um desafio da seleção brasileira, e as duas Copas do Mundo dizem isso, porque talvez ele tivesse uma base, né, um piso de produção legal, né? A seleção não era terrível sob a mão do Tite, mas não era boa o bastante, entende? Taticamente faltou inventividade, faltou ousadia nos momentos mais difíceis. Contra a Bélgica e contra a Croácia os problemas são muito parecidos, né? Uma seleção que nos momentos que não tem o controle do jogo é muito exposta. O primeiro tempo contra a Bélgica foi terrível, no segundo era o abafa, a pressão. Não é como se o Brasil também tivesse criado super chances, né? Os lances que a gente lembra, o gol do Renato Augusto e o chute do Neymar, mas o chute do Neymar, o chute fora da área, cortou lá e pegou. O Brasil não criou tantas chances assim. Quanto a Croácia, gente, o único lance de verdadeiro perigo é o gol do Neymar, que ele sai driblando ali naquele momento de brilho. E assim, a Croácia, ela estava sempre no jogo, mesmo que também não criasse muita coisa, né? Eles conseguiram um contra-ataque, empataram o jogo. Aí a gente foi lá para os pênaltis e perdeu, porque lá tem o Dubravka, que é um baita goleiro, acho que é o Livakovic, né? O Livakovic, o Dubravka é de outro país, né? O Livakovic foi lá e defendeu os pênaltis, né? E a gente tem lá essa situação, né, de que a Croácia vence da gente, o Brasil faz aquela partida péssima, e aí vai para a rodada seguinte, Argentina e Croácia. Vai lá, a Argentina faz 3-0, porque o Scaloni mudou o esquema, né? Tipo, contra a Holanda teve aquele perrengue todo, mas lá contra a Croácia eles mudaram o esquema, fizeram uma mudança perante o que o adversário oferecer, fizeram isso também contra a França, mudar o Di Maria de lado. Tinha sempre uma lógica nas escolhas do Scaloni. E aí eu fico pensando, essa mudança por três zagueiros do nada, né? Será que o Tite tinha a capacidade de fazer isso? Não tinha. Não tem isso. A gente viu isso no Flamengo e não tinha muita variação, muita mudança. A gente para pensar assim, a gente tem que colocar os técnicos sobre devido contexto para ver o que eles são de verdade. O Tite se destacou em uma época que o Brasileirão em nível tático estava muito mais baixo do que hoje. E hoje a gente vê, para o Brasileirão atual, o Tite não é garantia de resultados, o Tite não é garantia de bom trabalho. A gente viu isso no Flamengo, que era um elenco muito forte. O Felipe Luiz, que acabou de começar, traz ideias diferentes e está trabalhando melhor. Então, a mensagem que fica é: a solução não está aqui dentro. É o Renato Gaúcho, gente, sério, é o Renato Gaúcho. Vocês acham que ele vai ajudar alguma coisa? Olha como é que o Grêmio estava jogando no final do último Brasileirão. Era vergonhoso ver o Grêmio jogando futebol. Não é ele que vai fazer isso. Não adianta ser só paizão, não adianta você ter boa relação de vestiário. Não é só isso que vai garantir o sucesso da sua equipe. É o Cuca que vai trabalhar isso. Se o Cuca ficar 4 anos numa seleção brasileira, vai me chocar. Se tratando do Cuca. Mas eu também não acho que vai ser o Cuca. Eu acho até que ele, dos treinadores brasileiros aqui, ele talvez seja o melhor, mas eu não falo que ele vai ser o cara que leva o Brasil ao título mundial, porque eu não vejo isso também, né? Ele também tem as suas limitações. Eu acho que trabalhando um jogo construído de pé em pé, né, assim, que não seja tão transicional, que seja assim, enfrentar blocos baixos, ele sempre mostrou muita dificuldade com isso. E o Atlético de hoje até que está jogando bem, mas ele não deixou de ter esses probleminhas contra blocos mais baixos, né? E o Brasil enfrentou um bloco baixo contra a Croácia e contra a Bélgica.
e não foi capaz de superar o que eles precisavam naqueles confrontos. Então, olhando para esse tipo de gente, a gente fala, a solução não está aqui dentro, tem que buscar lá fora. Então, assim, a busca pelo Jorge Jesus, ela é necessária porque aqui não se produziu técnicos com a qualidade necessária para levar o Brasil a um título mundial. Muito porque o calendário do Brasil cria isso. Por que a gente tem técnicos trabalhando dessa maneira, de tão pragmático, tudo isso? Porque o calendário é muito apertado, você tem pouco tempo para treinar, e você sempre vai tentar usar o lado físico como prioridade, um pouco mais dessa questão de blocos que não sejam tão intensos para você ter fôlego para todos os jogos. O calendário brasileiro constrói isso, entende? Porque é muito difícil sustentar alta intensidade o tempo todo. A gente vê que em vários momentos acaba o fôlego. Então, assim, não adianta você desejar fazer um time de blocos altos no Brasil se você não saber fazer da maneira correta. Então, assim, o Jorge Jesus, né, é o cara que fez isso funcionar no Brasil dentro de um calendário muito hostil, mas ainda assim a Copa do Brasil acabou sendo adequação. Eu acho que o Flamengo também tinha mais peças para você fazer rotação, mais alternativas. Então, obviamente, né, você no Brasil vai ver cada vez técnicos que vão trabalhar muito mais a questão emocional, a força mental, a força de um grupo unido, do que propriamente o lado tático, porque é muito moldado para ser desse jeito, né? Enquanto isso não mudar, enquanto essa mentalidade não alterar, a gente não vai ter muito técnico diferente saindo daqui. Porque no final das contas o Filipe Luís é quase um produto do que ele passou na Europa, treinando com o Simeone, treinando com o Jorge Jesus aqui no Brasil também. Ele chegou a trabalhar com o Mourinho no Chelsea, mas vou falar a verdade, mal jogou lá, né? Então, o Filipe Luís é muito fruto também do que ele ouviu dos técnicos lá no futebol europeu, não é só do que ele tem trabalhando aqui. Então, eu pessoalmente olho para a demissão do Dorival e eu vejo, mais uma vez, como o Brasil fracassa em criar técnicos que sejam capazes de levar a gente ao próximo nível. E a Argentina conseguiu isso, gente, no auxiliar de um cara que trabalhava na base ali, tipo, um acidente de percurso. A Argentina, ela não queria ter o Scaloni como técnico principal. Ele foi efetivado porque a AFA estava falida. A crise, olha só que loucura, a crise causada pela gestão do Fernandes, do Macri e dos Kirchner levaram a Argentina a uma recessão gigante, o peso desvalorizou e aí todo técnico quer ser pago em dólar. Quem que você quer ser pago em euro, em peso argentino, né? Aí o Galhardo queria uma fortuna para ir para a Argentina e a AFA não podia pagar. Aí eles pagaram quem? Que eles conseguiam. E era o Scaloni, treinou na base. Ele não tinha nem 5 jogos de base. E o cara deu certo. Sabe por quê? Porque a Argentina ainda faz muito técnico bom. Um dos melhores técnicos no futebol brasileiro é argentino, o Vojvoda. Cara, é impressionante, mas é isso. No final das contas é isso. A gente tem os técnicos argentinos, muitos são muito bons, vários técnicos argentinos vão lá para a Europa. Não que eu goste de todos eles, um deles é o Pochettino, mas assim, existe um motivo para ter muito mais técnico argentino na Europa do que brasileiro. É uma pena, mas a verdade é essa. Então, assim, o Scaloni é uma demonstração de que a escola argentina de técnicos ela é melhor do que a brasileira. E a gente tem isso em quase todo lugar do mundo. E a escola portuguesa também é melhor. E a gente está vendo cada vez mais bons nomes saindo da escola portuguesa de técnicos. Então, infelizmente é isso. Temos que recorrer a esse tipo de atitude de buscar um estrangeiro. Não era para ser o plano A, não era para ser o ideal, mas é a necessidade que se faz. E no momento, o nome que se oferece a vir para cá, o Jorge Jesus, não tem um técnico que chegue perto da qualidade. O Renato pode espernear à vontade para a imprensa brasileira. A gente vai lembrar dele como um cara que levou um 5-0 na Libertadores para o Flamengo do Jorge Jesus, que levou aquele vareio. E quando o Renato teve o mesmo elenco, ele perdeu todas as competições que disputou. Ele perdeu de 3-0 para o Atlético Paranaense do Alberto Valentim. É esse tipo de coisa que acaba virando paralelo. Então, eu acho assim, o Brasil, infelizmente, não conseguiu produzir os técnicos para a gente ter um campeão nacional, assim, levando como treinador, levando a nossa seleção para o Hexa. É uma pena, mas a verdade é essa. Então temos que recorrer a um estrangeiro. Que seja o Jorge Jesus, que seja o Ancelotti, mas não dá para ficar do mesmo jeito. O Dorival é uma sequência de planos que não deram certo, né? Ele é só uma versão piorada do Tite. É um cara que fazia feijão com arroz no Flamengo e deu certo pelo elenco bom e por uma boa ideia de um 4-4-2. Mas lá no São Paulo, ele ganhou a Copa do Brasil, a gente tem que lembrar, como visitante, foi uma das piores campanhas do Brasileirão. Então, é terrível, mas a verdade é essa. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.